Boa noite, igreja, paz seja com todos. Nós estamos aqui em mais uma live. Hoje eu estou aqui com a Laninha e creio que o que vai ser revelado aqui vai ser algo tremendo, algo maravilhoso da parte do Senhor, né? Nós estamos aqui com esse programa nosso via YouTube, né? Marcados pelo Espírito. E com certeza algo poderoso, né? Feche os teus olhos agora, nós vamos iniciar coração. Hoje o nosso tema é a vida de Jó. Então não vai embora, te prepara, né? Ela está bem preparada, né, Laninha? Pode perguntar muita coisa, porque vamos espremer a laranja hoje, né? Feche teus olhos aí em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Santo, Pai querido, que o Senhor possa estar derramando da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus Altíssimo, venha ministrar sobre cada vida, sobre cada pessoa agora. Pai Todo-Poderoso, traga a Tua essência, ó Pai, sobre nós. Espírito Santo, entra dentro desta casa agora. Espírito Santo, toca na vida desta pessoa agora. Espírito Santo, vai enchendo esta vida agora de uma maneira poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso, cubra-nos com Teu sangue. Leva-nos, ó Pai, ao entendimento, ó Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus. E alcança-nos, ó Pai, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Simplesmente Oh Deus Todo-Poderoso. eu vou adorar. Aleluia, Jesus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito Aleluia. O nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua graça, Senhor. Traga a Tua presença neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Deixa que o Espírito Santo entre dentro da Tua casa. Deixa que o Espírito Santo toque na Tua vida agora. Deixa que o Espírito Santo traga um novo tempo sobre a Tua vida. Deixa que o Espírito Santo comece a restaurar a Tua casa. Deixa que o Espírito Santo comece a restaurar a Tua família, o Teu lar. Oh Senhor amado, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. Aleluia, Jesus. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Simplesmente Aleluia, Jesus. eu vou adorar. Aleluia, Jesus. Deus me deu. Oh, aleluia, Jesus. Seja o nome Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Jesus. Uma unção muito especial aqui nessa noite, né? E antes de nós iniciarmos, né? Gostaria que a Laninha desse a saudação das pessoas que estão nos ouvindo. Amém? Boa noite a todos, os irmãos, os amigos, todos que estão ligados aí no programa. E como o pastor disse, fica aí ligado, porque a laranja vai ser espremida e nós vamos receber muito conhecimento da parte de Deus. Com essa história maravilhosa, creio que nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Com relação a esse livro, é um dos livros mais lindos que eu vejo na Bíblia, porque a história de Jó é uma história fascinante. A história de Jó é uma história muito forte e que ela vem ao encontro, muitas das vezes, daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo, né? Então, hoje, fique aí sentado, acesse o celular, aperta o cinto, que nós vamos fazer uma viagem agora e com certeza, né?
Será muito edificante essa noite, né? Amém. Laninha, com você, né? Palavra? Isso. Amém. Para começar, né, como é uma história, né, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você tiver fácil aí, pega também uma caneta, porque o interessante você vai anotando. E eu creio que nós vamos absorver muito do que essa palavra nos passa. Que o Espírito Santo nos revele coisas grandiosas para que nós, como eu já disse, cresçamos juntos hoje em nome de Jesus. Amém. Eu fiz algumas considerações no livro, né, algumas observações no livro de Jó. E o primeiro versículo, se você já abriu sua Bíblia, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumenta. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. O livro de Jó, irmãos, quando a gente vai estudá-lo, a gente vê que é um livro com muitas características e descobertas não confirmadas. Primeiro que a gente sempre, todo mundo fica curioso, né? A gente estava comentando aqui e estudando também esse livro. A gente fica curioso para saber quem escreveu o livro de Jó. E segundo os estudiosos, não confirmado, mas o mais próximo de ser o correto seria Moisés. Né, pastor? Por quê? Porque pelos pontos, né, estudados, como época, como lugar, né? Nós vimos aqui que a apresentação de Jó começa falando de onde ele era, que terra é essa de Uz, irmãos? E eu fui ver onde que fica essa terra, e também os historiadores, estudiosos também ficam meio assim com a terra de Uz. Eu sei que Uz significa arborizado, então provavelmente era um lugar arborizado. Amém. Isso significa que não era tão perto do deserto, não é, pastor? Verdade. E mais propriamente dizendo, o que mais se define é que era nas Arábias ou entre as fronteiras deixa eu me ver aqui, as fronteiras de Edom próximo ao Eufrates. Então passava por perto de um rio. Mas, voltando aqui na apresentação de Jó, pastor, me chamou muito a atenção, e eu fui buscar algumas referências para comparar com essa apresentação de Jó, como o livro, como esse autor descreve a personalidade de Jó. Como que eu fui buscar assim, outras referências que apresentam homens, porque quando a gente vai na palavra e quando a gente vê um livro com o nome de uma pessoa, vai se tratar daquela pessoa, a história. Né? E eu fui lá em Ruth, depois fui lá ver a história de Naamã, fui ver as histórias de alguns personagens bíblicos, e nenhum deles me deu a característica moral e espiritual como esse livro, como falar de Jó. Só um pouquinho, né? Uhum. É interessante que a Laninha falou que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha o que a tradução King James fala. Jó era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal, o que era errado, né? E isso então chama a atenção de Deus, né? Chama a atenção. Algo muito, muito bacana. Mas vamos lá. Isso. Aí chama tanta atenção de Deus que aí eu fui observar essas outras apresentações, e geralmente eles falam do lugar do homem da Bíblia, mas assim, falam descendente de fulano, descendente de ciclano e tal. Mas Jó não, fala um homem de Uz,
homem íntegro, reto, ele tinha uma moral, né, uma boa moral, mas ele era temente a Deus e se desviava do mal. E chama tanto a atenção de Deus, porque depois a gente, né, o que nos chama a atenção, a história conta de uma visão, de uma situação nas regiões celestiais diante de Deus, Satanás chegando diante de Deus e Deus perguntando a Satanás sobre este homem. E sabe que Deus fala para ele: você viu o meu servo, temente, fiel, íntegro? Deus repete as características que o autor deu de Jó. Então, a nossa moral, né? A nossa moral, tanto física, a nossa integridade moral, a nossa integridade espiritual, chama a atenção de Deus. Deus pode te apresentar com aquilo que você se apresenta diante de Deus. Além dos quesitos morais de Jó, que eram muito fortes, Jó também, a Bíblia fala que ele era muito rico, né? E aí vem, né, falando sobre a parte material. Porque aí primeiro Deus alerta sobre, né, a Bíblia alerta sobre a integridade moral e espiritual, e depois vem falando sobre os bens de Jó. Muito rico, cheio de filhos, eram 10. Mas o interessante é que os filhos nessa época, os filhos, quanto mais filho a pessoa tinha, representava prosperidade. Né? Representava prosperidade. Verdade. E é interessante isso aqui. Tanto é que antigamente as pessoas não faziam família, né? Elas tinham tribo. Né? Elas tinham tribo, né? Era várias, era 10, 12, né? E isso é bem interessante. Mas a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente. Não existia gente. A família de Jó era perfeita. Jó era um homem perfeito e ele era um homem muito rico. Humanamente falando, a pessoa perfeita, né? A pessoa super feliz. Verdade. Né? E glorificava a Deus em tudo. Tem uma parte também que nos alerta para, né, uma outra curiosidade. Quem escreveu o livro de Jó? E que época que foi essa, né? Que Jó viveu? Porque a gente discutiu agora há pouco que Jó é um personagem real. Jó teve uma vida. Por quê? Porque os estudos nos apontam para isso. Tem uma referência, se você quiser abrir, Gênesis 46:13, cita, né, pastor? Uma genealogia, onde se a gente voltar, a gente vê o Jó nessa genealogia como neto de Abraão. Isso. Não é isso? E em Ezequiel, se você abrir o Gênesis 46:13, você marca lá, depois você lê. Vamos ler lá em Ezequiel, que eu achei... neto de Jacó, né? Que a Bíblia de Jacó? Os 12 tribos, né? E Jó, no livro de Gênesis 46, fala Jó, filho de Issacar, né? Issacar é um dos 12 filhos de Jacó, né? Então, grande parte dos historiadores, eles creem, né, que esse Jó que fala no livro de Gênesis é o Jó da Bíblia. Por quê? Primeiro, pelo que a Laninha falou, a questão da cidade, dos caldeus, eram cidades que existiam naquela época. Segundo, né, em Jó 42 fala, né, do dinheiro de prata e fala Quessar, né, a moeda, aquela moeda, né, que é justamente a moeda usada na época de Jacó, né, de Jacó. Quer ver? 42:11. Quecitar, né? Era uma moeda de prata que era usada também na época de Jacó. Então, os historiadores, eles creem que esse Jó, filho de Issacar, seria o Jó, né, que recebeu de Moisés esse livro, né? Uma vez, assim, defendendo a tese que Moisés escreveu o livro de Jó, né? Eu queria ler essa outra referência aqui rapidinho, Ezequiel 14, quando cita assim, olha, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó,
eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Então, com a gente falando da realidade, da existência de Jó, a gente citou esse versículo aqui comparando a existência e realidade de Noé e Daniel, né? Interessante. Não é? E aqui, sobre a região de Uz, em Lamentações, eu havia anotado aqui, pastor, Lamentações capítulo 4, verso 21, diz assim, ó, que também é um lugar verdadeiro, né? Um lugar que existiu. A gente vê que Uz é citado em outras partes da Bíblia, né? E um exemplo é em Lamentações 4, 21, que diz assim, ó, se você quiser acompanhar, seja rápido e abre lá, que eu anotei. Lamentações 4, 21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Então, como o pastor falou, é uma nação e os estudiosos acreditam nessa posição de Uz, próximo a Edom, né, que era uma nação. E essa região estava ali, hein, próximo à fronteira e próximo ao rio Eufrates. Interessante. Né? E aí, voltando aqui, a gente falando da condição humana de Jó, ele, além de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, né, um homem íntegro, reto, rico, ele temia muito a Deus. E em tudo a gente vê as atitudes dele, que ele glorificava a Deus. E era um homem preocupado em agradar a Deus. Me chama a atenção quando fala que os filhos de Jó faziam festas, né, banquetes. Os homens chamavam as filhas mulheres para festejar. E acabando os banquetes, Jó sacrificava ao Senhor em prol da vida dos filhos. E isso também nos faz entender que Jó é da época patriarcal, não é isso, pastor? Porque na época patriarcal, nessa época, o pai da família, né, podia representar o sacerdote. Ele era o sacerdote da família, literalmente, né? Literalmente. Então, ele poderia levar o sacrifício diante de Deus. É verdade. Não é isso? Então, entende-se que Jó foi um homem real, né, comparado-se a Daniel e a Noé, que viveu mais ou menos na época patriarcal. Isso. E aí a Bíblia fala o seguinte, que os filhos de Deus, né? Como é que é? Aí começa a parte aí começa espiritual. Há uma reviravolta na vida de Jó, né? Verdade. Aquilo que estava tudo perfeito, tudo assim no seu devido lugar, há uma reviravolta, né? E me conta aí como é que... Isso, a Bíblia fala que os filhos de Deus vieram a ter com Deus e no meio deles estava um indivíduo chamado Satanás. E aí Deus vê aquele indivíduo chamado Satanás e pergunta para ele, de onde você vem? Onde você estava? Aí ele fala para Deus, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus vira para Satanás e diz para ele, olha, você viu o meu servo Jó? E fala de novo as características dele, homem íntegro, fiel, né? E aí, que adora, temente. E aí Satanás toca em algo que, se a gente trouxer para o nosso mundo hoje, muitos não conseguem ter a vida temente que Jó tinha, justamente pelo que Satanás acusou a Jó, de barganhar, né, com Deus assim, as bênçãos materiais, e ele desafia essa fé de Jó por causa daquilo que Deus dava para ele, das riquezas, dos filhos, né, que representavam riquezas, como o pastor falou, e pergunta para ele, olha, ele só te adora, ele só é fiel, assim, ele só é íntegro, temente, porque o Senhor dá tudo para ele. Você tem esse texto aí? Lê esse texto aí. Vamos lá, tá em Jó, no capítulo 1 mesmo, no versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: Aí que vem o pesado, né, pastor? Porque aí Deus vai e permite. E é interessante aqui, quando eu vejo esse versículo 10, né, eu vejo o seguinte, que Satanás é o pai da mentira, mas aqui ele fala a verdade. É o único versículo que eu vejo o diabo falando a verdade. Mas ele né? fala a verdade para acusar. Não é? Ele fala assim, ó, se Jó é abençoado, é porque as suas mãos, Deus, que está abençoando ele. É porque as tuas mãos que está segurando. Porque sem as tuas mãos, ele não tem nada. E isso é uma verdade, porque o que, se fosse trazer para os dias de hoje, o que nós temos aqui é por causa de Deus. Né? Então aqui nós vimos, né, porque Satanás, o problema de Satanás é o seguinte, Satanás, ele conhece a verdade, só que ele quer deturpar a verdade. Né? Ele usa a própria palavra de Deus para tirar as pessoas do caminho do Senhor. E aqui ele começa a argumentar. Né? O pastor, e agora, olha, estou falando, ó, me fez pensar algo. Ele fala a verdade para acusar a Jó, e Satanás é tão limitado que ele fala daquilo que ele vê. Deus fala daquilo que ele sabe, porque conhece o nosso interior. E por que Deus permitiu? E Satanás achou que Deus ia perder nessa, mas ele talvez não aceitou nessa história que Deus sabe além do que ele podia ver. Satanás podia ver que Jó era abençoado, a mão de Deus estava sobre ele, mas Deus via a verdade dentro de Jó. A confiança, a confiança mesmo em Deus. Né? Deus sabia que não era por aquilo. Mas Satanás via, né, que ele tinha muitos bens, muitas riquezas, que Deus abençoava. Então, Satanás tem esse limite. Não tem, pastor? Sobre a nossa mente, sobre o nosso... Ele tem esse limite. E aí, Deus faz? Deus permite. Deus permite. E aí a gente olhando, eu falar com o pastor agora... Porque a gente vendo a história de Jó, a gente consegue se encaixar várias vezes na nossa vida nessa história. Deus permitiu que Satanás então tocasse, né, os bens de Jó. Aqui sucedeu que um dia os filhos de Jó todos morreram. Quando estavam no banquete, a casa veio um vento e todos morreram. Mas antes disso parece que alguma coisa aconteceu. A primeira coisa que acontece... eis que tudo que tens está nas suas mãos, somente contra ele não estenda tuas mãos. Satanás saiu depressa da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fim da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Então perderam o quê? Os animais, né? Perderam o quê? O patrimônio. O patrimônio dele, ele perdeu todo. Isso. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Perdeu mais alguma coisa, né? Mais algum bem. Estando ainda este falando, veio outro, eu imagino a cara de Jó, assustado. Tipo, um atrás do outro. E aí, estando ainda falando, veio outro, disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, os servos feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te nova. Estando ainda este falando,
Pode perguntar? Peraí, Tenha- não, deixa ela acabar de vir. Tem uma pergunta pra você já. Ah, Jesus. Estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e Deus nos deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens. E morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Olha, quando Jó começou a perder os bens, eu imagino que ele deve ter ficado muito assustado. Mas quando tocou nos filhos dele, eu imagino que ele... Imagina não, a Bíblia fala, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Então, Porque aí doeu mesmo. só um pouquinho aqui antes que a gente pede, né? Ah. É uma pergunta para você, né? Você tá abrindo uma nova as perguntas, né? Acho que eles tiveram misericórdia. O pessoal teve misericórdia do Rosilã, teve misericórdia do Rodrigo. Essa pergunta é minha. É sua? Ah, então tá. Então estamos abrindo as perguntas, né? Ai, Quem Jesus. são os filhos de Jó? Os servidores Os filhos e servidores que fala É. em João 6. que apresentavam diante de Jó 1,6. Ah, tá. Aqui. E num dia em que os filhos de Deus, então, Em algumas traduções fala sacerdotes. vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha, eu até estudei sobre isso, sabe? E parece que no grego, a tradução grega cita anjos. Por quê? Porque eu falava, pastor, aqui na verdade a gente está falando das regiões celestiais. Então, né, os filhos de Deus diante do próprio Deus, hoje nessa região, são apresentados como anjos. Bem? A tradução King James, né? A tradução King James, ela fala também anjos. Anjos. Olha aqui pra você ver. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus. Não, bacana. Vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximando também junto com eles. Viu? E aqui tem também a explicação, né, no rodapé da Bíblia, que diz o seguinte, né? Os seres angelicais, filhos de Deus, formam uma espécie de concílio celestial permanecente na presença do Senhor, né? E então, os filhos de Deus, nesse contexto aqui, representam o quê? Os anjos, isso mesmo. A gente vê pelas revelações do Apocalipse, né, que o Senhor Deus é adorado hoje pelos anjos, né? E a gente vai treinando aqui até chegar aquele grande dia em que nós também nos prostraremos como eles. Mas se você tiver alguma outra pergunta, pode mandar, a pastora Maísa está anotando ali, a gente passa pela linha aqui e ela responde para você. Amém? Isso aí, irmãos. Então vamos lá, Jó perdeu o patrimônio, Jó perdeu a lavoura, Jó perdeu os filhos, né? Perdeu alguns servos. Perdeu os servos. Interessante que, eu acho muito interessante, Laninha, que o diabo sempre deixava um para levar notícia ruim. Para levar notícia. Ele sempre deixava um para levar notícia ruim, né? Ele é estratégico. Então, assim, justamente para quê? Para abalar, né, a vida de Jó, né? E tudo de uma vez só. Aquela vem tudo de uma vez, né? É interessante que às vezes quando a pessoa está passando por uma situação ruim, começa uma coisa ruim, começa outra, porque Satanás quer abafar a pessoa de uma vez para que a pessoa não possa reagir. Mas assim, a morte dos filhos parou por aí ou teve mais? Teve mais, né? O que mais? Porque o que acontece? Então, nessa hora, Jó Satanás no seu desafio, Satanás já foi derrotado. Quando a Bíblia fala que Jó, então, rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nessa hora, Satanás já foi derrotado. Quando na tribulação, irmãos, então vamos aprender. Na luta, igual o pastor tá falando, né? Às vezes a gente tá na prova e tal, e você não consegue entender o que está acontecendo. A gente não entende mesmo, não. Jó não entendeu. Jó não questionou. Jó simplesmente adorou. Então é essa a postura que nós devemos tomar. Por quê? Porque Satanás é destruído quando na prova nós adoramos. Ele adora, né? Mas ele não ficou quieto. Aí ele voltou diante de Deus, não é isso?
Aí, vindo outro dia, no capítulo 2, vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Por isso que eu falei, Deus vê aquilo que nós somos, Satanás vê aquilo que acontece. Então a gente tem que ser sincero diante de Deus. Glória. Aqui tem uma pergunta para você, mais uma, né? A mulher de Jó, ela abandonou ele? Eu ia comentar sobre isso agora. Então ela vai comentar sobre isso agora, né? Você tem com essa pergunta? A Vânia. A Vânia, quer ver? Vânia, vai responder só para você agora. Minha irmã Vânia, saudade. Olha aí, continuando aqui o texto, fala assim, ó. Deus, e que retém sua sinceridade, no versículo 3, capítulo 2. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Satanás foi derrotado já. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor: eis que ele está na sua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí, vamos ler a mulher de Jó. E Jó, versículo 8. Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio de cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A sua tradução fala outra coisa no lugar de amaldiçoar? Qual que é o versículo? 2:9. 2:9, né? E porém ele disse, essa parte é muito bacana, eu gosto de Jó quando ele fala. Aqui, 2:9. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Então diz amaldiçoa mesmo, né? Amaldiçoa mesmo. Porque eu estudando, lendo sobre esse amaldiçoa, comecei a ver alguma coisa que dizia adore, mas é amaldiçoa mesmo. Amaldiçoa. Amaldiçoa esse Deus e morre, ou seja, deixa de adorar, né? Deixa de bendizer a Deus e morre logo, porque isso aí que está acontecendo com você, a mulher queria dizer, é para a morte, meu filho, não tem solução. E aí eu gosto dele, porque ele fala, olha, como falas qualquer doida, falas tu, né? A gente vê na música, como falas uma louca, tu falas. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí antes da gente continuar. Amém. Eu quero orar, né? Feche os teus olhos, né? Amém. Há uma unção nesse lugar, Glória a há um Deus. derramado do Espírito Santo. Amém. Oh Deus, eu vou adorar. Aleluia. Simplesmente adorar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Derrama da tua graça. Oh, Deus Todo-Poderoso Santo. Deus me deu, Deus me adorou. Bendito seja. Bendito seja. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Ele. Somente a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia, né? Glória a Deus. A unção vai aumentando, o negócio assim, a unção vai aumentando, o poder de Deus vai exalando, Amém. né? Glória a Deus. Lembra, antes, eu vou só interromper um pouquinho, esse ano nós vamos ter a 7ª conferência Marcados pelo Espírito, né? O ano passado nós tivemos a conferência Marcados pelo Espírito, a Ordem de Melquisedeque. Foi algo tremendo, algo maravilhoso, algo sobrenatural. E esse ano, né, essa noite retrasada, eu orava para o tema da conferência esse ano.
E Deus me deu o tema desse ano. Esse ano, a 7ª conferência marcada pelo Espírito, o tema vai ser a unção de Elias. Vai ser algo assim, algo forte, algo tremendo, algo sobrenatural. Então, quando sair as inscrições da conferência, né, faça a sua inscrição, que com certeza vai ser tremendo, né? Amém? Vamos continuar mais um pouquinho, né? Então, o pastor perguntou sobre mulher. Só outra pergunta, né? Agora do Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: a mulher de Jó, ela não tinha fé? Baseado nessa parte aqui, o que a irmã Vânia perguntou mesmo? Não, ela perguntou o seguinte: se a mulher de Jó abandonou ele. A gente não vê falando sobre ela mais não, né? Aqui na história não se cita ela de novo, não. Mas fala a Bíblia que Jó ficou, a história conta que Jó ficou num estado de calamidade mesmo, né? Uma enfermidade mal cheirosa, repugnante mesmo, né? Diz que o odor ia longe, a quilômetros, de tão ruim que Jó ficou. Mas não fala que ela o abandonou. Na realidade, a Bíblia fala que a mulher de Jó não o abandonou de uma maneira implícita. Isso. Por quê? Porque lá no 42 nós vamos ver que Jó teve outros filhos, mas não fala que ele teve outra mulher. Verdade. Né? Fala que ele teve outros filhos, outras filhas, mas não fala que ele teve outra esposa. Então, isso dá para nós analisarmos o quê? Que a esposa era a mesma. Né? Mesmo porque em momento nenhum dos 42 capítulos, né, fala que a mulher de Jó o largou. E no 42 fala que ele teve outros filhos. Então subentende que a esposa dele era a mesma, né? Ela deve ter se afastado só. Agora, assim, porque na realidade, gente, às vezes é muito fácil nós estarmos na posição de juiz. Falar assim, a mulher errou, tal, mas a pessoa hoje em dia, por muito menos, as pessoas saem da presença de Deus, né? A gente vê que ele perdeu todo o patrimônio, ele perdeu os filhos, né? A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos e 3, acho que 10 filhos, não era? Era 7 filhos e 7 filhos e 3 filhas, ao todo 10. Ele perdeu tudo no mesmo dia. Eu quero que você tenta imaginar aí na sua cabeça, né? Você enterrando 10 filhos, 10 caixões. Né, 10 caixões, né? Vai pensando aí na esposa de Jó, né? Vê o marido perdendo tudo, perdendo 10 filhos, e agora vê o homem cheio de úlcera pelo corpo todo, né? Cheio de úlcera pelo corpo todo, né? E cheirando mal, né? É por isso que eu falo assim, que a história de Jó, quando a gente olha de uma forma natural, uma visão natural, a gente não consegue julgá-la, não. Porque vem as provas, vem as lutas, e a gente vai ver aqui sobre os amigos dele. E quantas vezes a gente não passa por prova e as pessoas não questionam? Né? Quantas vezes você passa por provas? Quantas pessoas ricas, irmãos, que são cheias de amigos, e quando perde tudo não tem ninguém por perto. É igual a mulher de Jó. Tipo e outra coisa. Na visão natural, isso acontece toda hora. Agora tem... Pode falar, pastor. Não, o que eu queria falar é o seguinte, que uma coisa que aconteceu com a mulher de Jó acontece muitas das vezes conosco, né? Nós entendemos Deus baseado naquilo que acontece na nossa vida. Então, quando está tudo acontecendo bem na vida da pessoa, a pessoa começa a entender Deus de uma maneira, né? De repente, quando tudo está dando errado, a verdade é essa, e no caso de Jó não estava dando errado, estava dando muito errado, né? Dá aquela sensação de Deus nos abandonou. Deus não está mais no nosso meio. Então, assim, eu acho que deu para entender. Ela poderia ter fé, mas talvez foi um momento de fraqueza, de dor mesmo, de perda. Além de Jó ter perdido tudo, ainda teve uma crise no casamento, né? A mulher teve que se afastar mesmo. Mas vocês percebem que a mulher não teve nada? Verdade. Ela não teve nada. Ainda foi lá criticar a dor do homem, ela não teve nada. Por que ela não teve nada?
Mas você está perguntando? Mas às vezes a pessoa não ter nada, às vezes é pior. Por quê? Às vezes a pessoa que não tem nada, que está acompanhando um problema, ela é de tão perto, ela consegue sentir mais do que a pessoa que está vivendo o problema. Por quê? Porque Jó, né? Jó, eu estou até tomando cuidado para não falar Ló, né? Os dois, né? Jó, o que acontece? Ele estava vivendo, naquele momento ali, ele estava vivendo a dor dele. Ele estava vendo a dor do corpo, mas a esposa dele não. A esposa dele, ela estava vendo naquele momento a morte de 10 filhos, a esposa dele estava vendo a dor dele, a esposa dele estava vendo o patrimônio que perdeu. Então ali a visão da esposa de Jó naquele momento era diferente da visão dele, né? Ele estava sentindo tudo aquilo, né? Esse é um ponto. O outro ponto é na era patriarcal, o homem tinha o papel do sacerdócio, e não a mulher. Então o Jó, né, ele tinha o papel, como ele tinha o papel do sacerdócio, ele estava mais perto de Deus, orando mais, buscando mais. Ele era como se fosse mediador. Então aquilo, né, aquele contato direto com Deus, né, traz para ele o quê? Uma força, talvez, para passar de uma maneira diferente que a esposa dele nesse momento. E outra coisa que uma vez, assim, eu estudando sobre isso com outras pessoas, eu ouvi essa opinião e eu acho interessante também, porque Deus dá limite para Satanás tocar na vida, né, no corpo de Jó. Deus falou, você vai tocar, mas não vai tirar a vida dele. Por quê? Porque Deus limita, né? Deus dá um limite. O salmista fala que o Senhor conhece a nossa estrutura, ele lembra que nós somos pó, nós somos pequenos, porque imagina Deus fala assim para Satanás, vai lá e faz o que você quiser. Ele ia destruir a Jó. E aí Deus queria só mostrar para ele que Jó realmente era um homem fiel. E a mulher de Jó não foi tocada também de certa forma, porque por causa desse limite de Deus. Quando a Bíblia fala assim, uniciar será uma só carne, e aí Deus falou, você não vai tocar na vida dele, então eu achei que ela foi um pouquinho livrada por causa disso, sabe? Do limite que Deus deu. Você não vai tocar na vida de Jó. Então, essa mulher tendo essa unidade com Jó, ela pode ter sido livrada por causa disso. O marido e a mulher, irmãos, tem uma ligação muito grande, muito forte, né, pastor? Muito forte. A união de um marido e mulher. E aí, passando então, né, Jó foi questionado pela mulher, mas continuou adorando a Deus. E depois a gente vê aqui sobre os amigos sábios, né, os 4 amigos sábios. Ele faz Bildade, Sofá e por fim aqui entra no comentário Eliú. É isso? Os 4 amigos de Jó. Mas antes da gente entrar nos 4 amigos, existe a pergunta que não quer calar, vamos dizer assim, né? A grande interrogação. E essa grande interrogação nós vamos tentar responder no final. Por que Deus permitiu tudo isso na vida de Jó? Uma vez que ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Existe algo muito interessante sobre isso, né? Que ela vai te revelar no final. Aqui. Porque Mas vamos falar dos amigos dele. Depois a gente. Porque essa história faz todo mundo questionar por que os bons sofrem, né? Por que os justos sofrem? Por que Deus permite? Mas às vezes as pessoas nem falam permite. Por que Deus faz isso com o bom, faz isso com o justo? Mas falando um pouco sobre os amigos de Jó, a gente vê que quando eles viram a situação, é o que a gente está falando, na visão natural. Só um pouquinho. Essa aqui eu acho que a Laninha já respondeu. Por que Deus tirou tudo de Jó, mas não tirou sua esposa? Né? Não tirou sua esposa. Né? É o que nós comentamos aqui, que eu creio que é por causa desse limite que Deus deu a Satanás e essa ligação de mulher e esposo. Mulher e esposo. Então, eu creio que ela foi poupada por causa do limite
que Deus deu a Satanás na vida de Jó. E voltando aqui nos amigos, aí vieram 3 amigos, né? Os estudos falam que eram sábios também, assim como Jó também já eram de idade, 3 deles, né? É isso. Ele faz Bildade e Sofá e por 7 dias eles se condueram com eles, né? Tiveram pena de Jó, da situação, ficaram em silêncio, sofreram junto com ele como verdadeiros amigos. Mas depois eles começaram a questionar umas coisas que fez Jó, levar Jó para um lado que ficou meio assim, né? Eles começaram a questionar o quê? Questionando justamente isso. A situação de Jó, porque se você é justo, se você é íntegro, se você teme a Deus, por que desse sofrimento? Você deve ter um pecado escondido aí. E Deus está pesando a mão. Era assim que eles julgavam a Jó. E às vezes... E Jó, o que Jó respondia para ele? E Jó falava, eu não tenho nada diante de Deus. Eu sou íntegro. Eu sou temente. Deus me conhece. Eu não tenho nada. Se eu tivesse que confessar algo para Deus, eu confessaria. E Jó não lembrava de nada. E os amigos dele, né? E ele falava, olha, vocês são meus amigos, era para vocês estarem me consolando. E vocês estão me julgando. E aí a gente vai passando a história, irmãos, a gente vê que eles falaram muito tempo. Aqui, ó. Na verdade, eles falaram 30 capítulos. De 42 capítulos, falaram 30 capítulos. Exatamente. Né? Eu achei, 30 capítulos. Eu achei muito, eles falaram demais, irmão. Aqui, ó, eu fui lendo assim, li tudo, mas aí eu falei assim, não dá pra ler tudo. Então, deu os títulos, ó. Ele faz, repreende Jó. O 5, ele faz, exorta a Jó que busque a Deus. O 6, Jó justifica sua queixa. Porque Jó começa a se amaldiçoar. Né? Diante daquelas questões, Jó fala, antes eu não tivesse nascido, antes no dia do meu nascimento tivesse sido amaldiçoado. Por quê? Porque a pressão começou a ser muito grande diante de Jó. Jó estava adorando a Deus. E de repente alguém fala, lembra aí de onde você caiu, lembra aí de onde você pecou, isso deve ser pecado. Lembra, porque Deus não faz isso com o justo, né? E aí Jó começa a queixar. E começa, por causa disso, os 3 falando, e eu achei muito interessante, porque eram 4. Mas o discurso dos 30 capítulos foram de 3. Foi dos 3, foi. Foram dos 3. Foi de Elias, Bildade e Zofá. Os 3 mais velhos, pastor. Aí, no capítulo 38, vai lá pro capítulo 38, irmãos. A gente tem muito tempo. Aqui, acaba. Para aí. Para não? Aqui. Pode ficar a noite inteira. Aqui. Aqui, o Rodrigo faz outra pergunta. Jó fica irado ou com raiva dos amigos quando eles começam a questionar a ele? É o que eu estou retratando aqui. Porque, pelo que eu entendo, Jó começa a meio que perder o foco da adoração. E perder a paciência também. E a paciência. E eles falam que ele é referente de paciência, né? Mas com 3 falando na cabeça dele que ele tinha pecado, Jó começa a perder essa referência de paciência e falar, gente, onde eu vejo perdi? que é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa está passando por aquela luta, né? E custando recuperar, e a outra lá, você errou. E a pessoa sai de perto e vai pro outro lado. Aí eles vão atrás, você errou. Olha, eles chegaram, tem uma parte aqui que um dos amigos de Jó disseram, seus filhos morreram, tá bom, tá certo. Gente, pensa, na visão, é porque é isso que eu quero trazer assim pra gente estudar. Na visão natural, isso é muito doído. Não é, pastor? É muito doído quando alguém vê que você já está sofrendo por algo e alguém vem e assim quer te condenar por causa desse sofrimento. Mas a Bíblia fala, tem te interrompendo aí, que eram amigos de Jó. E amigos que, pelo que a gente entende de referência, pastora, eles eram sábios também tementes a Deus. Mas assim, o fato de ser amigos também não quer dizer que estão certos.
né? Exatamente. Muitas das vezes a pessoa é amigo, ela tenta ajudar, né? Igual eles tentavam ajudar, mas não estavam ajudando não. E outra coisa, pastor, quando a gente tem que ser muito cuidadoso, a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente é conhecedor da palavra de Deus sobre isso. É isso que eu entendo. Tipo assim, eles não se doeram da situação natural de Jó. Eles queriam saber o que estava acontecendo no mundo espiritual. O que eles me falavam? Que sofrimento, meu amigo. Na verdade, eles queriam através daquilo que Jó está sentindo, né? E eles começam a entender, interpretar algo que eles não sabiam. Eles não sabiam, né? É por isso que eu estou trazendo aqui, ó, nossa visão natural. Se a gente olha o sofrimento do outro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar entendê-lo. E não entender o que está acontecendo. Por quê? Porque eu disse que nós temos... Jó mostra uma realidade, por isso que eu creio muito que Jó é um homem natural, um homem real. E essa história, essa passagem, nos fala de uma região celestial que também é muito real. Verdade. Que também é muito real. Eu creio no mundo espiritual muito real. Eu creio que as nossas batalhas começam lá no mundo espiritual, no mundo espiritual, e elas se concretizam aqui. É isso que Jó me ensina. Mas eu não sei o que está acontecendo lá agora. Não, mas isso que é interessante, a visão dos amigos de Jó, que eu vejo o seguinte, que muitas das vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo lá e elas querem falar algo, né? Não sei se vocês estão entendendo, de algo que elas não sabem. Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega e diz, eu estou passando por isso, né? E que pode ser isso? E a pessoa já começa a trazer o quê? O espiritual. Começa a falar assim, isso é aquilo outro, né? Quantas das vezes a pessoa chega e fala assim, eu sonhei com isso, com aquilo, com aquilo outro, né? E chega perto da pessoa e fala assim, eu sonhei. E a pessoa não conhece o mundo espiritual e ela começa agora a dar interpretação daquele sonho. Não que eu não creio em interpretação de sonho, creio, mas entre o espiritual e o emocional existe uma linha muito tênue, muito fina, né? E se a pessoa não estiver em contato direto com o Senhor, em oração, buscando, né? E ela para ter um parecer errado, é muito fácil, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um homem que era muito cheio de Deus na Bíblia, né? Samuel. Deus falou com Samuel, Samuel vai à casa de Jessé e unge o filho dele como rei de Israel, né? Samuel era um homem que tinha contato com Deus direto e ele foi. Só que se Deus não entra no negócio, ele tinha ungido o filho errado. O Espírito de Deus falou, não é esse. Mas ele queria ungir o outro irmão de Davi, né? Então, muitas das vezes, nós, né, queremos dar interpretação às coisas espirituais, né? E muitas das vezes, lá na frente, aquilo que é de Deus dá certo, aquilo que não é de Deus dá errado. Né? Então, a gente tem muito cuidado com isso. Nós cristãos, evangélicos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque é muito gostoso. Outro dia eu até comentava, vou fazer um comentário, até comentava com o Rick e ele falou comigo, por que você está perguntando isso? O que aconteceu? Com quem você estava conversando? Mas eu falei, não, é porque eu estava conversando com uma amiga e eu falei com ele assim, Rick, como é bom conversar com quem já tem uma noção do mundo espiritual. Assim, quem conhece mais a palavra, como é bom. Assim, eu me sinto mais à vontade em comentar alguma coisa que às vezes um amigo meu que ainda não conhece tanto a palavra, que não tem o hábito de ler e tal, é diferente no caso da gente conversar sobre as coisas espirituais, né? Espirituais, claro. Porque para quem eu vou conversar sobre as coisas espirituais que não está tão interagido, eu vou estar mais como uma professora, um mestre.
Mas quem já entende, eu vou estar como um bate-papo, né? Ó, nós vamos trocar a experiência. Mas quem não entende, eu vou ter que me policiar para estar ensinando. Para estar atraindo atenção para que ela se torne também um envolvido da palavra de Deus. Mas eu vejo isso, que os amigos de Jó, eles se precipitaram, né, nas palavras. Por quê? Porque levaram a situação de Jó para o mundo espiritual sem ter a revelação. Porque Deus podia ter revelado para eles, ó, diz para Jó, mas hora nenhuma a gente vê isso. Inclusive, para a gente passar para a visão espiritual, a gente pode usar isso. Por o silêncio de Deus, pastor. O silêncio de Deus. Como é difícil na prova você não ouvir Deus falar com você. Você não vê ninguém chegar e falar, Deus mandou te dizer. Eis que te digo. E você tem que permanecer onde Deus quer que você permaneça. Na prova. Até que o limite de Deus venha e fala, que Deus venha e diga, basta. Acabou a sua prova. A vitória é sua, em nome de Jesus. Laninha, você falou 3 amigos de Jó, né? E o outro? Então, aí eles falaram tanto, desde lá do capítulo 2, mais ou menos, né? 3. Aí lá no capítulo 38, fala assim, olha, vai lá para vocês verem. Começa no 32, né? 32? Começa no 32, né? Deixa eu ver aqui. 32, desculpa. Eu que achei que era o 8, mas é no 2. 32. Então os 3 homens cessaram de responder, que eu comecei a anotar aqui. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, aquele que ficou calado, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Olha, e teve entre os quatro amigos, um que ficou calado só observando. Você está lendo qual? 32. Versículo 1. Aí ele ficou só observando, pastor. E é interessante que ele fala assim, agora vocês vão me ouvir. Eu acho bacana, porque eu gosto quando alguém chega e fala assim, agora vocês falaram muito, vocês vão me ouvir. E ele faz exatamente isso. Ele fala, vocês falaram muito. Vocês como sábios, ele ainda chama a atenção dos 3 sábios. Vocês sábios, anciãos, se portaram muito errado com o amigo de vocês. E aí ele vira para Jó e fala, e você, Jó, se portou muito errado diante de Deus, porque essas justificativas estão te exaltando já. Né? E ele consegue, no silêncio dele, observando, ele consegue entender isso que nós estamos observando. Tipo, os amigos acusando a Jó se defendendo com a sua própria justiça, e isso gerou meio mal diante de Deus também. Porque aí Deus, no capítulo 38, né, que eu pulei para lá. É interessante isso aqui, e aqui eu vejo que responde parte, né, do livro de Jó, porque Deus, né, permitiu que Jó passasse tudo isso. A gente vai lá no início, fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal, né? Então a gente vê um Jó, né, talvez olhando assim por esse lado, um espírito de religiosidade muito grande. Pastor, por quê? Né? Justamente por causa disso. Se nós formos pegar, desde o início, Jó em momento nenhum acusou a Deus. Jó era um homem de oração. Jó era um homem que orava pela família, mas Jó era um homem que, se a gente for analisar, sempre se justificava, não, eu estou certo. Não, eu estou certo. E aqui que mora o perigo. Né? Então, aqui no 32 eu vejo o seguinte, principalmente quando Eliú, ele observa, ele fala o seguinte, indignou-se muito contra Jó, porque ele se justificava a si mesmo, né, diante de Deus. E se nós formos analisar desde o início, Jó se justifica. Quando ele fala, você errou, não, eu não errei. Você fez isso, não, eu não fiz, né? Então, assim, ele se coloca em uma posição especial. E é outra coisa que a gente vê nos dias de hoje, muitas pessoas com um senso de religiosidade tão grande, né? Tão grande,
Por que eu estou falando isso? Porque no 38 você vê que isso é quebrado, né? Isso é quebrado, né? E quando isso é quebrado, Deus volta a falar, Deus começa a mudar a sorte dele ali, né? Então, esse senso de religiosidade, quantas das vezes você fala algo e de repente você está diante de uma pessoa, às vezes do seu lado, às vezes na sua casa, às vezes na igreja, uma pessoa tão santa assim, na concepção dela, mas tão santa, e ela começa a te questionar, não, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Então, Jó era um homem que ele fazia tudo perfeito para Deus, mas aquilo também era motivo de orgulho, né? Orgulho. Né? E quando eu falo orgulho no mau sentido mesmo, orgulho para ele. Né? E isso, né, impedia Deus de fazer algo maior na vida dele. Né? Principalmente naquele momento, né, pastor? Principalmente naquele momento, entendeu? Então aí começa agora, né, outro, como diz, os três saem e Eliú começa a mostrar isso. Repreende os dois, né? Repreende as duas turmas. Jó e os amigos. E interessante que ele era o mais novo. E ele era o mais novo, né? Dos três amigos de Jó, era o mais novo. Ele começa a observar, porque na realidade, gente, o que acontece? Às vezes a gente quer tomar atitude de uma maneira no impulso, né? E às vezes o observar faz com que nós venhamos ter êxito e sucesso em muitas áreas da nossa vida, né? O observar, o parar, observar, né? E para tomar atitude. Isso. Mas vamos lá. Então, no 32 até o 38, Eliú também fala bastante, mas fala depois de ter observado muita discussão deles. E no capítulo 38, Deus volta a se manifestar. Só para você ver, Jó 36, que Eliú acusa Jó de agir com arrogância, tá vendo? Arrogância, tá vendo? É uma pessoa que fazia tudo diante de Deus, mas você viu que é uma certa arrogância, né? Agora nós começamos a entender o porquê Deus permite, né, Satanás, né? O 36, o senhor leu aí a sua versão? Não, aqui o título. E aqui fala assim, ó, Eliú justifica a Deus. E aí ele começa a mostrar para Jó essa arrogância diante do poder da grandeza de Deus. Entendeu? Porque às vezes a gente acha que o que vai fazer Deus olhar para nós, é a nossa posição, aquele negócio, aquilo que a gente faz. E não é. O que vai fazer com que Deus, os olhos dele voltem para nós, é justamente a misericórdia dele, né? Deus é misericordioso. Essa aqui, essa aí é do seu digníssimo esposo. Quanto tempo durou o sofrimento de Jó? Quanto tempo durou? 42 capítulos. O pastor, eu busquei sobre isso e tem gente que fala assim que foram meses e tem gente que fala que foram séculos. Séculos? Tipo, 100 anos. Eu não creio nisso não, viu, irmãos? Mas, então, eu não achei essa resposta. Na verdade, a Bíblia não fala, né? Não fala. A Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala, tudo mesmo porque pelo tempo, né? Então, tudo que a gente tem dessa época, né? É aquilo que a gente vê que a Bíblia fala. Se a Bíblia não fala, né? O que pode se ver o quê? São especulações. Exatamente. Né? Especulações de quanto tempo durou esse sofrimento. Creio eu que durou mais de meses. Eu creio que durou mais de meses, né? Mas não muitos. Porque aconteceu tudo muito rápido, né? Justamente. Às vezes, com filhos, sim. Mas eu creio que isso não aconteceu assim um dia, depois no outro dia aconteceu outro, depois no outro dia aconteceu outro, não. Eu creio que isso foi acontecendo gradativamente, né? Na vida de Jó, mesmo porque quando algo acontece na nossa vida rápido, por pior que seja rápido, mas com um período pequeno de tempo, né, a nossa tendência de recuperar é muito fácil, é muito rápida também. Né? Mas quando algo acontece na vida da gente mais prolongado, aquela dor aumenta. Né? E Satanás é um ser muito astuto,
Satanás ele ia querer o quê? Que Jó passasse por aquilo, porque o alvo de Satanás não era matar Jó mesmo, porque Deus falou, não toca nele. O alvo de Satanás era Jó blasfemar de Deus. Né? Então, se ele faz isso de uma maneira muito rápida, né? Rapidinho já ia se reintegrar novamente. Não, eu vou tentar devagarinho, a banho-maria, né? Para que ele possa sofrer muito e venha negar ao Senhor. Verdade. Negar a Deus. Mas vamos lá. 38 que você falou. 38. Eu estou aqui pensando 36. que você falou que realmente as provas rápidas a gente até esquece mais rápido. Mas as provas longas a gente sempre está lembrando. Então, quando Eliú, né, faz essas observações corrigindo Jó, né, e aos amigos dele, Deus volta a se manifestar no capítulo 38. Diz assim, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, e aí Deus começa a exortá-lo em reconhecer de novo a grandeza de Deus. Quem fez os mares? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Ou seja, Deus falando, você pode me ensinar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu vou adquirir de você como homem? Né? E pelos estudos também, irmãos, aqui a gente vê Deus citando algumas coisas que o homem descobriu depois. Isso eu vi no estudo. Não sei se o senhor já viu, pastor. Quando fala da velocidade da luz, né? Deus já citando essas coisas que o homem descobriu depois. A luz tem velocidade, o vento tem peso. Deus fala sobre essas coisas aqui, sabe? Porque a grandeza de Deus é tão grande, o homem veio descobrir isso depois. Veio estudando e acha, né, que descobriu mais aqui em Jó. A gente já vê Deus falando sobre isso. Porque toda ciência, toda sabedoria está nele. Ele é a própria sabedoria. E aí, fazendo Jó entender a pequenez dele diante desse poder todo de Deus, né? Quem somos nós quando Deus permite uma prova na nossa vida? Quem somos nós? A Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? E aí, nesse caso, está falando de correção, né, pastor? De algum tipo de correção. Então, Deus é todo poderoso. O que nós precisamos aprender é que em tudo nós devemos glorificá-lo, porque isso esmaga Satanás. A glória dada a Deus desestrutura Satanás na sua vida. Verdade. Né? E aí Deus volta a se manifestar de um redemoinho. E uma observação... Antes do redemoinho, no Jó 43, né? Olha o que o meu título diz, né? Jó responde agora com humildade. Né? Você vê que o problema... Agora, aí a gente entende o seguinte, que Jó não estava tão certinho assim, não. Né? Desde o início era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal, né? Mas lá dentro dele, né? Ele achava porque ser reto, ser íntegro, por desviar do mal, né? Aquilo trazia um certo exaltação para ele, uma certa arrogância, né? Justamente. E agora no 40, versículo 3, Jó responde o quê? Com humildade, né? Por quê? Porque ele precisou ser quebrado, né? E eu vejo em Jó com a gente muitas vezes isso. Às vezes a gente está tanto tempo na igreja, a gente está tanto tempo diante de Deus e nós nos colocamos numa posição tão grande, nós construímos, na realidade, pedestrais para nós, né? Nós construímos uns pedestrais ali e queremos ficar em cima desse pedestral. E Jó, né, na maneira dele adorar a Deus, ele constrói esse pedestral. Então Deus usa o diabo, olha para você ver, Deus usa Satanás, né, para quebrar esse pedestral que Jó tinha levantado, né? Deus, na realidade, Deus permite que Satanás faça algo. Depois você não vê mais Satanás, você não vê a figura mais do diabo, mas você vê a figura dos três amigos, que de uma maneira totalmente equivocada. Depois você Eliú, né? O amigo mais novo, e depois veio o próprio Deus. Veio o próprio Deus, né? O próprio Deus, por quê? Porque até no capítulo 30, no capítulo 38, Jó não tinha entendido ainda o propósito de Deus.
de propósito de Deus. A resposta dele no capítulo 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Olha o que diz a minha tradução. Eis então que Jó abre a boca para responder a Yahvé: sou pecador. Olha, você vê, desde o início ele não sempre pecou, não. Ele sempre lutava contra isso. Ele passou 40 capítulos da Bíblia discutindo que ele estava certo. Mas agora não, 38, né? Depois Deus vem, pá, né? Quando Deus fala, né? Igreja, quando Deus fala, o negócio muda de figura. Entende isso? Quando Deus fala, o negócio muda de figura. Aí então ele entende. E ele fala assim, ó, eu sou pecador. Como posso dignar-me, né? Dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar palavras más. Né? Para evitar palavras más. Agora ele abre espaço do coração dele para que Deus age. O pastor, interessante que, olha pra você ver, é o que a gente estava falando. De repente a gente chega querendo trazer essa espiritualidade para uma situação que a gente não está entendendo, e isso causa um mal-estar, entendeu? Causa uma piora na situação da vítima, entre aspas, da vítima. E por quê? Porque ele quer se retratar, humano com humano. Justamente. Aqui, não, olha o seu, a trava no seu olho e deixa eu com o meu cisto. É verdade. Ou então, olha o seu cisto e deixa eu com a minha trava. Mas quando Deus vem falar, e Jó se humilha. Porque reconhece a grandeza de Deus. É interessante que quando Jó se humilha, sinceramente, no versículo 6 e 7, até eu fiquei com medo de Deus aqui. Aqui, o Rodrigo pergunta o seguinte, eu creio que vocês já responderam, mas será que Jó se achava santarrão demais e Deus tratou com ele essa fraqueza? Será que isso tudo foi um tratamento de Deus? Um tratamento de Deus, né? Verdade. Foi um tratamento de Deus e ele reconheceu isso, né? Quando Deus veio completar a correção de Eliú, que veio trazer a grandeza dele, igual eu tô falando, com a ciência que o homem ainda nem sabia. Aqui, ô Jó, você vai me ensinar a formar os mares, formar o céu com a sua integridade, né? Olha só o 40, o 6 e 7, olha a minha tradução. Então, do meio do redemoinho, o Senhor dirigiu-se sua palavra a Jó: prepara-te como ser humano que és. Eu te indagarei e tu que vai me responder. Jesus, né? Deus fala o seguinte: ô Jó, você tá falando demais? Então agora, peraí, ó, eu vou te perguntar e aquilo que eu te perguntar, eu quero a resposta. Eu fui confrontado por Deus. O próprio Deus confronta ele. O próprio Deus confronta ele. Deus permitiu que os amigos confrontassem, ele não aceitou. Deus falou, não, eu vou lá e vou. Verdade. Não, e olha, Deus começa a tratar de um assunto, pastor, que a gente vai ter que estudar depois aqui, assim, né? O senhor estuda lá nos traz. Porque Deus começa a falar sobre esse tal de Leviatã, e Deus começa a falar: poderás tirar com anzol um Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Então Deus começa a levar Jó, justamente a isso que eu falei, para mostrar a pequenez de Jó. Antes Deus começa a falar das coisas naturais, depois Deus fala: agora me faz entender as coisas espirituais. O próprio Deus perguntando para ele, né? Então agora me faz entender o poder do espiritual. Você pode vencer a Leviatã, você pode tirar ele com um anzol do mar, da onde que a gente vê nas revelações também do Apocalipse, de onde vai surgir. Você pode? Você tem poder para isso? A sua integridade te faz ter poder para isso? Né? Então, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Resumindo, Deus queria dizer isso. Mal sabia já o que tinha acontecido no mundo espiritual, que Deus tinha permitido, gente. É verdade. Mal sabia Jó que Deus é que tinha permitido aquilo. Deus estava corrigindo a postura de Jó depois que os amigos vieram confrontá-lo. Verdade. Mal sabia Jó que toda a prova, desde a perda,
foi Deus que permitiu. Então, mais uma vez, vou repetir. Essa passagem nos faz entender que não vale a pena questionar, pastor. É adorar. É adorar, porque a adoração é que derrota, que derrota Satanás nas nossas batalhas. É verdade. Né? Deus sendo glorificado, porque toda glória, toda honra é a Ele. E quando nós adoramos, é como se o coração do Pai se enchesse de alegria e a bênção viesse. Glória Né? a Deus. É como se Deus, como um Pai mesmo, nossa, que bom, tá me adorando. Independente da situação, de circunstância. Vamos pro 42? Vamos pro 42 e fechar essa Fechar? história. Porque Jó se arrepende e Deus revela Jó. E agora Deus traz uma revelação, você viu, pastor? Deus fala assim, ó, vou mostrar aqui que eu anotei. Você tá no? 42. 42. Fala assim, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes. Vou ler porque eu amo também esse versículo. Toda vez que eu vou falar que amo um versículo, sabe, pastor, eu falo também, porque são muitos, né? Porque é a Bíblia toda, então eu digo também. Então, bem sei que tudo podes e que nenhum dos meus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Ele falando de si mesmo. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Você tá no? No 4 agora. Ah, tá. Deixa eu só ler o 1 e o 2. Olha pra você ver que algo interessante, bem interessante. 42, diz o seguinte. Então Jó, você viu que nós falamos da arrogância dele, depois se humilha, depois Deus fala das coisas naturais e depois Deus vai dizer, agora eu quero que você me responda as coisas espirituais. Né? E agora, Jó, agora com o coração quebrado, olha que 42. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo quando desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Amém. Né? Ele abre o coração. Ele abre o coração para que Deus possa falar. 4. Aí no 7. 7. Sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como ao meu servo Jó. Tá, pera só um pouquinho, algo muito interessante, nós falando do que? Da arrogância de Jó, mas nós fomos analisar, os amigos dele tá com o mesmo problema. Tava. Não tava? Porque tava falando que não sabia. Eles acabaram julgando Jó. Como que é minucioso, né? Assim, a vida com Deus. Por isso Deus pega isso também aqui, ó. Exatamente. Aí Deus fala, ó, vai lá e corrige também. Ele faz esse aqui? Esse é o Elifaz. E continuando aqui o 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Oferecei holocausto por vós. E oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o tenamita, o Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então, os amigos também foram corrigidos. Foi. Olha que por isso que eu falei que é perigoso quando a gente vai conversar com alguém que está passando uma situação e a gente, antes de entender a situação, querer espiritualizar aquela situação de forma que a gente ainda não entendeu, não foi revelado. Porque isso pode pesar para nós, pastor. Olha o 8, que é o da minha tradução. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos, 7 carneiros e ao meu servo Jó. E mediante ele, ou seja, eles vão levar os animais e mediante ele oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelos vossos pecados aqui, pelo vosso pecado. Olha que algo interessante que eu achei é o seguinte, Deus considerou a atitude deles, você está pecando, você está falando, Deus considerou essa atitude deles como se fosse pecado. Isso que é muito sério, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que pecado é adulterar, é matar, muitas das vezes nós estamos pecando diante de Deus. Que pecado era esse deles? Pecado da acusação.
O pecado da acusação, né? A acusação, né? Principalmente a acusação leviana, a acusação sem saber o porquê, é considerado o quê? Um pecado diante de Deus, né? Olha o que ele fala agora. O meu servo Jó intercederá por vós. Eu aceitarei a oração dele em vosso favor e não retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo. Olha para vocês verem. Deus fala o seguinte, eu só não vou destruir a vida de vocês, porque Jó vai se colocar na brecha por vocês. Nós vemos aqui o quê? O poder da intercessão, né? E outra coisa, pastor, que eu vejo aqui, o perdão. Sabe por quê? Porque Jó poderia ter falado assim, não vou orar para vocês não. Tudo que vocês fizeram comigo, não vou orar não. Mas aí Jó consegue entender, né, a revelação de Deus, porque isso é tudo espiritual. Deus fala lá o coração deles, eles obedecem, vai até Jó, Jó obedece, e o versículo 10 fala, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Glória a Deus, porque uma unção dobrada, uma unção dobrada, ele conseguiu perdoar esses amigos, ele intercedeu por eles e foi perdoado também, conseguiu entender o propósito de Deus, né? Que era ser adorado independente da posição dele, que ele se achasse, né? E Deus lhe concedeu tudo em dobro. Glória a Deus. Amém. Né? Se eu fosse pegar um versículo-chave para tratar a história de Jó, eu ia pegar Jó 42, 1 e 2. Principalmente 1. Então Jó abre o seu coração diante de Deus. Abrir o coração diante de Deus, né? Suas considerações finais antes de nós orarmos? Amém. Quero agradecer ao Senhor Deus, né, pela oportunidade. Isso nos faz aprofundar mais na palavra. Agradecer ao pastor, a pastora Maísa, as crianças deles. Não é tão criança mais. Fernando, Samuel, por nos receber. E aos irmãos, viu? É muito importante, a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta vazia. Quando a gente busca conhecimento, a gente cresce e a gente é abençoado. Quando a Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento, é justamente por não saber as riquezas que a palavra nos dá, a riqueza das promessas de Deus, é justamente isso que diz. Quando você não conhece, você deixa de receber. Então, glorifica a Deus por essa oportunidade. Um conselho. Um conselho baseado no livro de Jó. Um conselho isso. Mais uma vez eu vou dizer que a chave é adorar ao Senhor. Amém. Ele é Deus independente da situação que nós estamos, que nós passamos. Né? Deserto, prova não é lugar para a gente viver a vida inteira. É para passar. Então passe adorando porque Deus é fiel. Ele é fiel aos seus servos, ele foi fiel a Jó, ele é fiel a mim, ele é fiel a você. Então adore ao Senhor independente das circunstâncias, porque existe uma região celestial onde tudo acontece. E acontece, irmãos, diante de Deus a seu favor. Deus está lá nos guardando a todo momento contra as batalhas que Satanás quer levantar contra nós. Deus está lá pondo limite, Deus está pondo recursos, né? Então adore, porque isso aí faz com que a nossa luta seja fortalecida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu deixo o mesmo versículo, Então Jó abre o seu coração diante de Deus. Aqui está a chave, para que nós venhamos a sair do campo da religiosidade e nós possamos entrar no campo, né, do coração de Deus, né? Quando eu rasgo meu coração diante de Deus. E nós vamos estar orando agora. E eu gostaria que você colocasse o teu coração diante do Senhor, para que Ele possa estar fazendo, estar realizando coisas grandes na tua vida, né? Eu vejo que a história de Jó é uma história que reflete, né, a minha história, a sua história, né? Quantos de nós não passamos por situações que nós procurávamos onde está o Senhor, né? Onde está o Senhor? E hoje, né, nós temos a oportunidade de rasgar o nosso coração, de entregar a nossa vida para o Senhor, né? De entregar os nossos sonhos para Ele. E se porventura alguém estiver nos ouvindo, né, e você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus,
A hora é essa, o momento é agora. Feche os teus olhos, todos vocês fechem os teus olhos e vamos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Adorar a Ele. Olha pra gente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua grandeza, tua fidelidade, pelo teu amor, Deus, o teu cuidado para conosco. Deus, tudo que nós vivemos aqui não são gotas daquilo que o Senhor tem feito por nós nas regiões celestiais e daquilo que está preparado para o porvir. Nós te adoramos, nós te bendizemos, que a glória, Deus, a misericórdia, a unção do Senhor inunde os nossos corações, para que nós entendamos, ó Pai, a vontade do Senhor, para que nós, ó Pai, aceitemos a grandeza, o domínio do Senhor sobre a nossa vida, sobre a face da terra, o domínio, Pai, sobre todas as coisas. Deus, nós estamos passando dias diferentes no mundo, na terra, Deus, porque todo o poder, toda a autoridade está nas tuas mãos. Nós te glorificamos, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, porque o Senhor tem se revelado nesses dias, ó Deus, e nós te exaltamos, ó Pai, porque sabemos que tudo tem um limite e que a glória está no teu nome, toda a autoridade está no teu nome, Jesus. Por isso entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos as nossas situações difíceis ao Senhor. Nós entregamos as provas. Nós entregamos as situações, ó Pai, que parecem impossíveis de se resolver nas mãos do Senhor. Deus, também aquelas situações interiores, Deus, a depressão, Deus, a tristeza, o abafamento, ó Deus, causas que nós não sabemos de onde vem. Se porventura alguém agora ouvindo, ó Pai, essa oração está se sentindo assim, traga o alívio, a paz que excede o entendimento. Cura, Deus, agora toda a alma abatida, todo espírito abatido, liberta com poder e autoridade. Revela-te a nós, Espírito Santo, traga as nossas vitórias, ó Deus, e o seu nome, ó Pai, sempre será glorificado. Nós te adoramos, te bendizemos e pedimos que a tua presença permaneça conosco, Pai, para que o teu nome seja glorificado eternamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Deus te abençoa. Amém. Deus te deu. Deus tomou. Bendito seja